manifestar por meio de questões enviadas pelo bate-papo, que deve ser usado única e exclusivamente para questões pertinentes à sessão de comunicação. Depois que todos os apresentadores terminarem suas exposições, vamos ler as questões em blocos, obedecendo à ordem de envio. Vamos contar com as apresentações de Alessandro, Guilherme e Amanda. Iniciamos com a apresentação de Alessandro Cardoso Ribeiro, que possui graduação em História e mestrado em Educação, ambos pela Universidade Federal de Sergipe, é doutorando do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Educação, História, Política, Sociedade, o EHPS, da PUC de São Paulo, e atualmente participa do grupo de pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação Brasileira, e é membro da Associação Nacional dos Professores Universitários de História, a ANPU. Ele vai apresentar a pesquisa As Peculiaridades da Confecção Operária Brasileira entre 1906 e 1920. Alessandro, seja bem-vindo e fique à vontade para fazer sua explanação e destacar alguns aspectos do seu currículo que, caso eu não tenha apresentado. Ok. Olha, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa por essa questão que foge ao nosso controle, né? Mas o mais importante é a apresentação oral. Tá dando para vocês me ouvirem bem, né? Então, olha, primeiramente, o tema do meu trabalho, que é o resultado parcial da tese de doutorado, que é denominada As Peculiaridades da Confederação Operária Brasileira entre 1906 e 1920. Olha, primeiramente, eu gostaria de citar uma fala do professor Ivanilson ontem, em qual ele citou e o definiu anarquista, espírita e maçom. Então, veja. Terezinha, Alessandro, desculpa. Acho que não há condições, né, Daniel, de fazer uma apresentação, de apresentar usando esse dispositivo, né? O eco está muito importante. Eu acho que a gente tem que... Eu sugiro que a gente siga, né, com as próximas apresentações, para ver se o Alessandro, até o final delas, né, consegue se ajustar na tecnologia. Né? Do contrário, não tem condições. Né? Samuel? Deixa eu só tentar uma coisa. Alessandro, baixa o volume do seu computador aí. Dá. Zero o volume do seu computador. Pronto, agora acho que vai ficar sem eco. Vocês estão me ouvindo? Não tem jeito, Samuel. Não tem. Não sei se o Daniel coordena comigo aí o evento, se ele concorda em prosseguirmos com Amanda e Guilherme, certo? E até o final dessa primeira sessão, se o Alessandro conseguir se ajustar tecnicamente, ele apresenta, né? Dessa forma, acho que vai ser impossível, é inviável. Não é? Não, estou de acordo, Mauro. Então... Eu estou de acordo, e aí a gente tenta assessorá-lo aqui paralelamente via WhatsApp e ver alternativas para, enfim, para baixar via celular mesmo ele apresentar, enfim, a gente tenta resolver nos bastidores aqui, tá bom? E vamos dando eu sugiro, Terezinha, que Amanda inicie a sua apresentação, por favor. Amanda? Ok, então vamos seguir com a apresentação da Amanda, que é doutoranda e mestre em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo, é membro
membro do Grupo de Pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação no Brasil, especialista em políticas públicas de educação, graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, possui extensão universitária em tópicos essenciais em educação básica e diretrizes curriculares versus realidade escolar. Amanda vai apresentar a pesquisa Como se fabrica um herói católico para a educação, a quinzena Anchietana e o grupo Ação Social Brasileira, na década de 1930. Seja bem-vinda, Amanda, e fique à vontade para fazer sua explanação e, caso queira, destacar algum aspecto do seu currículo que eu não tenha contemplado. Muito obrigada. Não, eu acho que você contemplou tudo, está ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, aos professores e aos colaboradores que organizaram o presente colóquio. Afinal, como descreveu Lewis Mumford, né, em meados da década de 50, vivemos uma época interessante, né? E não se trata aqui de um interessante tão inocente como se possa imaginar, né? O que torna interessante a nossa época, em especial aqui o Brasil, né? É obviamente o número de contradições espantosas e paradoxos trágicos, né, com que nos defrontamos a todo momento. O colóquio, de certa forma, ele abre essa oportunidade como uma resistência, né, ao discutir o político, como o próprio Daniel Chiosini mencionou há um dia atrás. E ao falar substancialmente do político, eu quero aqui trazer Rosan Vallon, que ele vai qualificar o político como uma modalidade de existência de vida comum, portanto, cultura, né, e quanto uma forma de ação coletiva. Então, quando muitos, né, analistas, eles vão argumentar que a política é uma atividade racional, é uma atividade moderna, né, e que aquelas paixões eleitorais, né, a questão da heroificação do mito, né, você heroificar um personagem histórico que é elaborado por mulheres, é fabricado por homens e mulheres sob determinado contexto histórico, sob determinados objetivos, você, de certa forma, você consegue aprender, né, o colóquio nessa perspectiva do político como campo, mas também como uma forma de ação coletiva, portanto, como cultura. Então, eu deixo, né, aqui a minha gratidão ao colóquio nesse sentido. E eu começo com esse tema, né, trazendo Rosan Vallon, a questão de mitos, de ideologias, porque é o meu tema. Se você gosta de política, e aí como segmento do mundo do político, você deve entender que não há ateu na política, né? Eu deixo essa frase como uma reflexão inicial. Antes de iniciar a exploração desse tema, é importante que nós façamos uma reflexão diante de uma sociedade, diante de um grupo que nós estamos lidando, conservador, né, altamente com tendências aí fascistas, diante desse grupo em que é uma elite, né, conservadora, que acha que o seu particularismo doméstico, a sua cosmovisão de vida se sobrepõe às demandas da sociedade. É importante que nós, da classe trabalhadora, estudemos cada vez mais e de uma forma com mais rigor epistemológico e científico. Eu acho que nós estudemos um pouco mais sobre esses grupos conservadores. Eu acho que o meu tema, ele traz, de certa forma, essa oportunidade de reflexão, né, de trazer, de certa forma, uma possibilidade de estudar grupos conservadores, e é uma pergunta que as pessoas me fazem, antes mesmo de eu falar sobre o que é a tese, o que eu vou tratar. Por que você está estudando grupos conservadores? Tá? Então, eu inicio com essa reflexão inicial. Então, o meu tema, ele se chama Como se fabrica um herói católico para a educação, né? A quinzena Anchietana e o Grupo Ação Social Brasileira. O Grupo Ação Social Brasileira é um grupo que ele foi, de certa forma, ele surgiu como uma idealização política, como um projeto cultural da Liga da Defesa Nacional em meados da década de 30, porém ele já surge como um projeto ali no círculo, né, educacional, principalmente católico, já em meados de 18, em 20,
tá? Ele é um projeto que ele tem como fito organizar uma instituição social e educacional para pobres, mas também voltado para uma elite, tá? Uma elite dirigente católica. No caso, a ASB, ela teria projetos muito específicos. Para a formação da classe operária, principalmente da mulher, eles tinham projetos, por exemplo, dos núcleos rurais, né, que seriam núcleos em que eles levariam essas mulheres da cidade, né, teoricamente, e para trabalhar, né, de certa forma, aí, nesses campos para povoar, né, o campo. Bom, a ASB, ela é um grupo praticamente formado por 35 membros, só que ele tem colaboradores, e esses colaboradores, eles vão estar atuando em diferentes espaços institucionais, né? Então, você pode ver a circulação, mais ou menos, de 127 pessoas, tá? Para mais, que estão na Liga da Defesa Nacional, que estão na Associação Brasileira de Educação, eles estão no Instituto Histórico Geográfico, eles estão em diferentes espaços institucionais. A maioria desse grupo é composto por uma grande parcela de mulheres, né, mulheres que estão atuando também na educação, e é um grupo bem interessante que eu estudei, de certa forma, na minha dissertação, e na tese eu estou conseguindo essa oportunidade de aprofundar. Então, do ponto de vista do trabalho, quando eu falo de fabricar, e eu estou usando um termo muito usado pelos historiadores do político, no sentido de elaborar, né, o próprio Ginsburg usa o fabricar, o remitizar, né, de reelaboração histórica, porque o Anchieta, ele já foi fruto de diversas reelaborações, e o meu objeto não é estudar as reelaborações, as reapropriações do Anchieta. O meu objetivo é justamente, do ponto de vista do trabalho, analisar as apropriações políticas, ideológicas, né, em torno dessa imagem de Anchieta. Por que esse grupo, ele vai se apropriar da imagem de Anchieta? Peraí. Está com interferência, né? Por que esse grupo ele vai se apropriar, de certa forma, da imagem de Anchieta, principalmente no âmbito educacional? Por que vai se materializar aí em livros didáticos, por exemplo, né, na década de 30 especificamente? Então, são várias problematizações que giram em torno, que representam a questão central da investigação, né? Bom, então, não se trata apenas de ver essas representações, interessa captar, aí, como diz Rosan Vallon, um fio das experiências, as tentativas, as controvérsias, a cultura imaginário político desse grupo, né, porque até então é um grupo que tem traços de parentesco, são traços familiares, né, que nos permite analisar, de certa forma, como que essa questão do poder, né, e o político, e o poder, e a família, né, como que ele, de certa forma, estão imbricados e relacionados, principalmente no contexto brasileiro, restituir, né, como que eles interpretaram, de certa forma, as suas experiências, né, nessa apropriação. Quais foram os objetivos econômicos, né, foram só políticos, foram religiosos, né, não dissociando aí o político do religioso. Então, eu não sei se eu posso compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu ver. Apresentar agora. Pode, tela inteira, pode ser? Só um momentinho. Compartilhar. Bom, deixa eu só ver aqui a apresentação, se está dando. Foi? Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim? Então tá. Então, aqui, como eu disse, o tema do trabalho é esse, né? Como se fabrica um herói. Né? O objetivo é mapear e analisar a atuação desse grupo e colaboradores, a fim de examinar esse processo de elaboração histórica da figura heróica de Anchieta no âmbito educacional, tá? Na década de 30. Como eu disse,
né, diversos autores já estudaram aí sobre esse processo de heroificação, desde 1597, né, o objetivo é ver, de certa forma, esse grupo em específico. Então, a Amélia de Rezende Martins, ela é a presidente do grupo ASB, e ela estava em diferentes espaços institucionais, e, obviamente, agora o objetivo é, a partir de uma abordagem prosopográfica, analisar o grupo como um todo, né, onde é que esse grupo circulou, onde é que esse grupo esteve, e quais são as nuances, as diferenças, as contradições, né, o que há, de fato, em comum de objetivo nesse grupo. O tema, ele foi fruto de uma elaboração teórica fundamentada nas fontes, então, a problematização, ela surge desse contato com as fontes, e a todo momento em que você analisa a fonte, novas questões vão surgindo, né? Então, esse contato direto das fontes que possibilitou aí problematizar o tema. E entre os seus objetivos, né, agora numa fase mais inicial dessa trajetória da tese, ainda em apuração das fontes, é possível analisar também como é que se deu essa transição do catolicismo brasileiro, nos seus extremos de religião e política na década de 30, tá? Como que a instituição, de certa forma, centralizou as suas ações nos jesuítas, né? Então, dados preliminares nas fontes sugerem que, além de ser um movimento internacional proposto por Pio XI, porque era o Papa dos Jesuítas, segundo Gramsci, né? E, de fato, o era. E aqui eu interpreto a religião católica não como uma religião homogênea, mas sim como partidos endógenos dentro da igreja, e que disputam, de certa forma, hegemonia e poder, e a partir desse momento, na década de 30, você começa a se materializar novamente, né, porque o jesuitismo, ele, de diferentes contextos históricos, ele surge, mas na década de 30 tem essa particularidade de se ter um movimento, né, mais forte desse jesuitismo, e a pesquisa pretende examinar quais são os fatores, né, determinantes que fez com que esse grupo iniciasse as comemorações anchietanas, em que se lutasse, né, junto com a Santa Sé, para que Anchieta fosse proclamado santo, né, porque esse grupo, ele tinha esses interesses, né, em defender, de certa forma, um certo jesuitismo no país, no período, tá? Para fazer essa narrativa, né, alguns autores vão te dar um substrato teórico, até para você estabelecer essa relação entre intelectual, símbolo, religião, mito e ideologia política, né, não estão dissociados, né? Então, os autores que vocês conseguem ver aí, Elidio, Ginsburg, Rosan Girardin, Sartre, Sirinelli, Basco, eles vão permitir compreender essa estreita relação entre, né, entre o mito, entre a política, intelectuais, etc. Os documentos utilizados para pesquisa, então, os documentos textuais de arquivo, e essa é uma nomenclatura não usada por mim, mas sim por Malatian e Bacelar, onde eles classificam esses documentos textuais de arquivos. Você tem, né, o que eu selecionei para pesquisa, aqui no caso, são os dossiês, que são coleções organizadas em pasta-arquivos, então, por exemplo, disponíveis, no meu caso, na Fundação Casa de Rui Barbosa, tá? Na Associação Brasileira de Educação, você tem as missivas, que são as cartas trocadas entre os intelectuais, você possui os folhetos, que conforme, né, a terminologia da época, porque é importante a gente, né, se pautar nisso, os folhetos, para esse grupo, estudando os folhetos desse grupo, eles têm menos que 50 páginas, tá? Nessas publicações. E os boletins publicados da BR. Dentro dos documentos textuais de arquivo, você tem os jornais e revistas disponíveis pela hemeroteca, onde eu vou também compor a prosopografia, que é uma biografia coletiva desse grupo, né? E os livros escritos pelo grupo ASB e seus colaboradores, aí, em todo esse processo de movimento jesuítico. Para análise, né, é importantíssimo que nós analisemos as fontes e problematize elas conforme referenciais teóricos correspondentes, né? Você deve se pautar, né, em como você vai analisar as suas fontes. Aqui vocês estão vendo outros, né, teóricos que vão dar substrato também. Para a seleção dos impressos.
Então, foi um total de 587 ocorrências que me levavam diretamente a ocorrências qualificativas, né, qualitativas, na verdade. No sentido assim, não são simplesmente ocorrências ou palavras-chave disponíveis na hemeroteca, mas foram analisadas, foram problematizadas. Elas possuíam questões do meu problema de pesquisa. Eu gerei polos específicos de interesse para interpretar esses dados, né? Você, a partir das suas hipóteses, né? O que serviriam de relevância para servir a informação, a sua problemática proposta. Tem que cobrir o período delimitado para pesquisa. Porém, você também tem que, de certa forma, não ficar preso a uma delimitação temporal muito estreita, até então, porque você está tratando de intelectuais, e o dado geracional é muito importante. Então, às vezes é necessário, né, expandir um pouco para que você compreenda o todo. Aqui são os livros e os jornais, que eu acho que não precisam ser detalhados. Eu gostaria, para terminar a minha apresentação, a pergunta que né, como analisar a trajetória de um grupo, né? E por que eu escolhi a prosopografia? Então, eu tenho um grupo de 127 pessoas, de 127 indivíduos, que vão estar circulando em diferentes espaços institucionais e com alguns objetivos comuns, né, ou difusos, né? E a investigação, ela pretende mapear, né, qual é o objetivo deste grupo particular e específico. Eu não vou entrar aqui no quesito que prosopografia é um método, ou que prosopografia é uma ferramenta, ou uma abordagem, tá? Mas eu gosto de, quando você decide uma linha teórica, é importante que a gente se posicione, até politicamente. A minha abordagem, e o que eu acho, e o que eu considero como prosopografia, eu sigo a linha de Genet, Legoff, Millet, Sinelli, Charles, Stone. Para esses autores, é uma outra forma de continuar a fazer história por outros meios. A prosopografia para esses autores, porque a prosopografia ela surge em 1743 como uma análise de carreiras, né, na ciência social, e que é uma abordagem, é um método para os cientistas sociais, né. Para os historiadores, a prosopografia, eles classificaram como uma abordagem metodológica, e eu vou explicar por quê. Porque a prosopografia, ela não destitui, ela não tira a obrigação do pesquisador em fazer análise de fonte, baseados nos referenciais próprios, né, analíticos à história. Então, assim, antes de você construir uma prosopografia e selecionar dados, é necessário você fazer, né, as suas problematizações, você analisar as fontes primeiramente. Então, não tira, isso não invalida, né, a sua capacidade criativa, né, a sua responsabilidade em analisar essa fonte, tá? Por isso que eu chamo de uma abordagem. E ela é uma ferramenta a partir do momento que ela possibilita, a partir de ferramentas tecnológicas, você conseguir, de certa forma, justapor, combinar, examinar esses dados em busca de variáveis possíveis, tá? Ele facilita, mas ele não executa o trabalho, né? Todo o processo de construção criativa, até para que você coloque o que deve ser colocado na tabela e o que deve ser considerado como uma categoria de análise, é do pesquisador. Isso vai depender do que você quer pesquisar, né? Então, no meu caso, para elaboração de tabelas, que você faz uma tabela biográfica para cada indivíduo, para cada intelectual, né? Você analisa ele no seu microcosmo. Esses termos que vocês estão vendo, mineração de dados, criação de relacionamentos com suas respectivas cardinalidades, são termos usados para quem estuda prosopografia, né? E aí eu posso citar desde Flávio Renz, ao próprio Lawrence Stone, e aí vai, tá? Esses termos não são meus. Bom, eu usei o Microsoft Access e o Excel para fazer as fichas, né? Mas primeiro você tem uma síntese de campos. O que eu quero descobrir? Por que eu estou fazendo uma prosopografia? O que, de fato, ela vai me auxiliar a responder o meu problema de pesquisa, né? Como que ela vai fazer com que eu identifique quais são as apropriações ideológicas e políticas desse grupo, tá? Enfim, então, para mim, algumas questões eram bem caras, né? Eu queria descobrir o grau de parentesco, a origem familiar, tudo, aonde eles estavam, né? Que estruturas e sociabilidades, e aí você tem um banco de dados, que é o Access, em que você tem uma planilha em que você monta
as suas categorias, né? Então, cargos políticos, estruturas, espaços e sociabilidades, todos isso depende do pesquisador e o que ele está pesquisando. Então, para mim era muito importante, por exemplo, as redes de sociabilidade, onde ele se encontrava. Então, para fazer, de certa forma, a análise. Eu acho que eu termino por aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né? E é isso. Amanda, parabéns e muito obrigada por sua explanação. Aguardamos as perguntas para, no final, direcionar aos participantes. Agora, nós vamos para a apresentação do Guilherme Soto, que possui graduação em História pela Universidade de Sorocaba, é mestrando em Educação, História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na linha de pesquisa em Educação Brasileira, Produção, Circulação e Apropriação Cultural, sob a orientação do professor Dr. Mauro Castilho Gonçalves. Guilherme vai apresentar a pesquisa Espiritismo e Educação, o intelectual José Herculano Pires, no campo da educação brasileira. Seja bem-vindo e fique à vontade para fazer sua explanação e, caso queira colocar algum aspecto do seu currículo que eu não tenha contemplado. Muito obrigado, Terezinha. Agradecer pela apresentação, né? E agradecer também aos presentes pela oportunidade, agradecer ao professor Mauro também, que nesse momento, né, é o meu orientador, e que continuando, né, buscando continuar nesse campo da pós-graduação, se eu tiver a oportunidade de vê-lo também no doutorado, seria muito bom ter essa oportunidade, né? Então, deixa eu só iniciar aqui com uma... a apresentação, vocês estão vendo? Os slides? Sim. 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 Certo. Então, como a Terezinha já expôs, né, o meu trabalho é de mestrado, né, pós-graduação em Educação, História, Política, Sociedade, com orientação do professor Mauro, e tem como título, né, o Espiritismo e Educação, o intelectual José Herculano Pires no campo da educação brasileira, num período, né, de 1948 a 1976. A periodização eu vou explicar mais para frente, né, os motivos do uso da periodização, mas, primeiramente, eu queria apresentar, né, o sujeito, né, o sujeito que vai ser, vou chamar, por enquanto, como sujeito, né, porque o contexto do intelectual eu também vou apresentar mais para frente na apresentação. Então, inicialmente, apresentando o sujeito, José Herculano Pires, tanto no campo do espiritismo como na educação, que é o que eu vou trabalhar, principalmente ele no campo da educação, né? Então, o nosso sujeito, José Herculano Pires, ele é nascido em Avaré, né, em 1914, e falecido em 1979. Então, pela periodização, né, pode ver que eu não vou tratar totalmente da vida dele, né? Eu vou elencar alguns pontos a respeito, principalmente da jornada dele como jornalista, né, anterior a esse período de 48, mas não vou dar ênfase a isso. O personagem, né, José Herculano Pires, para o mundo do espiritismo, né, para esse ambiente do espiritismo, ele é conhecido principalmente por obras voltadas não para psicografia, né, que seriam mensagens, romances, né, livros que, segundo o espiritismo, são trazidos da espiritualidade por vias de médium, né, as obras espíritas deles são baseadas em questões filosóficas, alguns pensamentos sobre a educação também, que é o que a gente vai tratar, né? Então, as obras alencadas ao espiritismo dele, nenhuma é voltada, né, como psicografias. Vamos dizer assim, obras, né, de pesquisas, de pensamentos referentes ao espiritismo a partir das ideias do próprio Herculano Pires, né? Ele também é muito conhecido pela tradução de obras básicas do Espiritismo, né, que são, tendo origem em Paris, né, a maior parte das obras, as obras básicas, né, vinham em francês, e ele foi responsável por uma tradução
das obras básicas do Espiritismo. Esse ponto também da tradução, a gente vai ser utilizado, né, no meu trabalho, porque vai ser a partir de um desentendimento entre ele e a Federação Espírita Brasileira, que ele vai dar início a um periódico que eu vou utilizar como documento, né, como fonte de pesquisa. Bom, eu vou meio que passar aqui rapidamente, né, porque eu acho que o mais importante agora é eu falar sobre o andamento da minha pesquisa no momento, né. Inicialmente, o meu objetivo da pesquisa, os objetivos, né, vou apresentar rapidamente os objetivos, que eu acho que nesse ponto é muito importante, até mesmo para a compreensão de todos, né. Então, os objetivos iniciais, tendo por base a pesquisa no jornal Mensagem, que é o material, jornal Mensagem, documentações referentes ao Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo e o periódico Educação Espírita, Revista de Educação e Pedagogia, que, devido ao nome, né, longo, eu, vamos dizer assim, o apelidei, né, de Revista Educação Espírita. O objetivo principal da pesquisa é examinar o posicionamento do intelectual espírita, José Herculano Pires, enquanto sujeito histórico na história da educação do Brasil. Então, é atrelar, né, a imagem do José Herculano Pires com a história da educação no Brasil, né, da educação brasileira. E, através disso, tem os objetivos secundários, né, que é estabelecer o posicionamento do intelectual, tendo em vista, né, tendo essa análise dessas fontes, né, o jornal, o periódico e essa documentação, eu busco estabelecer o posicionamento do intelectual frente à noção de espiritismo do século XX, é algo também que eu vou abordar mais para frente, né, esse contexto de espiritismo no século XX, e analisar o artigo elaborado por Herculano Pires referente à educação e a respeito da sua proposta sobre pedagogia espírita, que também eu vou abordar nesse momento. A periodização, né, que é apresentada lá, 1948, é o período de criação, né, fundação do Clube dos Jornalistas Espíritas, fundado pelo José Herculano Pires, e por um grupo de jornalistas paulistas, que eram, né, que se diziam espíritas, né. Então, o início, né, daquela periodização de 1948 é devido a essa a fundação desse clube, né, e o final, né, o fechamento da periodização é devido à última edição do jornal Mensagem. Em meio a essa fundação do Clube dos Jornalistas e a última edição do jornal Mensagem, tem as publicações das edições da revista Educação Espírita. As hipóteses, né, são hipóteses, eu vou só fazer um resumo, né, são hipóteses atreladas principalmente ao espiritismo, né, e a influência de que o espiritismo promoveu, né, em movimentos de defesa da educação pública, através dos intelectuais, congressos, movimentos universitários e grupos jornalísticos espíritas, né. Então, é uma hipótese, né, que, consequentemente, eu venho aí ou a provar, né, ou a, então, desmistificar de que o espiritismo, ele tinha bases filosóficas para influenciar, né, nesse movimento em defesa da educação pública, principalmente através de um intelectual que era o Herculano Pires, né. As justificativas minhas são além das pessoais, né, por eu mesmo ser espírita, mas a ausência de trabalhos a respeito do José Herculano Pires, né, trabalhos referente a mestrados, dissertações, teses referentes a José Herculano Pires, né, e também pela falta no campo espírita, né, do reconhecimento dele como um pensador, né, como um intelectual da educação, né, então, uma justificativa é em meio à própria campo da ciência, né,
por causa dessa ausência de trabalhos a respeito dele, né, e uma justificativa até mesmo no campo espírita, né, pela falta de reconhecimento dele como um intelectual da educação no meio espírita. Então, inicialmente, eu busquei por bibliografias fundamentais, básicas, né, não são tantas referentes, assim, à vida, né, essas bibliografias são fundadas mais em uma questão biográfica, né, uma biografia do nosso personagem, o José Herculano Pires, né. Então, é o José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, de Jorge Rizzini, e o pensamento filosófico de José Herculano Pires, de Humberto Mariotti. Essas vão ser bibliografias básicas, né, fundamentais, que a partir delas eu vou desenvolvendo, né, o meu trabalho e unindo aos periódicos, né, e a documentação que eu encontrei. Essa documentação, tanto as documentações referente ao Clube dos Jornalistas, como os periódicos, né, eu encontrei na chamada Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires. Maria Virgínia era esposa, né, do José Herculano Pires, e essa fundação, né, ela tem guardado esses arquivos e essas documentações, né, então, todas as minhas pesquisas estavam nessa fundação, todas as minhas pesquisas não, perdão, todo o meu material, né, de pesquisa, todas as minhas fontes estavam nessa Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, né, então, foi bom, né, porque não era do meu conhecimento essa fundação, e na hora de você pesquisando, né, se aprofundando, você descobre coisas, né, isso é o bom da pesquisa, eu acho, que você vai descobrindo coisas que você nem imaginaria que poderia ter, né, uma fundação que guarda documentações de um personagem como o José Herculano Pires, né. Então, nessa fundação, encontrei documentações referentes ao Clube dos Jornalistas, questões de fundações, participantes, membros, né? Documentações referentes à campanha de defesa da escola pública, que esse é o principal foco, né? O principal interesse no Clube dos Jornalistas é a participação do clube em meio à campanha de defesa da escola pública, que vai ter, né, o clube tendo como presidente o José Herculano Pires, obviamente, né, ele estaria a favor, né, dessa defesa da escola pública. Além, né, dos periódicos do jornal Mensagem, que tinha como editor-chefe, redator-chefe, o José Herculano Pires, e o periódico Educação Espírita, que também tinha como redator e editor-chefe o José Herculano Pires. Então, esses três pontos, né, o clube, a mensagem e a educação, tinham como uma cabeça, né, como uma liderança, o José Herculano Pires. E a partir da análise desses três objetos, né, de pesquisa, fontes de pesquisa, eu vou buscar analisar o Herculano Pires, né, como um intelectual e trazê-lo para o âmbito da educação. Então, aqui os documentos que eu linkei aqui, né, são os documentos fundamentais para essa análise da campanha, né, eu não vou relatar, né, apresentar todos, mas são as fontes principais, os arquivos principais que eu vou propor a investigar, né, na minha pesquisa. As edições do jornal Mensagem, que ele começa, né, numa edição 0, que seria meio que uma edição piloto, né, do jornal, e vai até a edição de número 10, que vai até 1976, que é o fim da periodização. Então, o jornal, né, a minha utilização desse jornal, a escolha desse jornal, tanto pelo fato do Herculano Pires já ter trabalhado em vários jornais, né, a minha escolha, tanto vários jornais, tanto espíritas como periódicos, jornais, né, populares, né, vamos dizer assim, que eu até menciono no trabalho, os jornais que ele participou, mas a escolha desse jornal Mensagem era o foco nele, né, é pelo motivo, vamos dizer assim, né, o compromisso do jornal com as ideias do Herculano, né, que ele propõe, tem até um artigo no
no jornal Mensagem de agosto de 75, que ele coloca assim, o que Mensagem pretende, né? Então ele coloca que seu único interesse é lutar pela humanização do homem. Essa humanização só pode ser feita através de um órgão de comunicação de massa que não esteja submetido à pressão de espécie alguma. Queremos a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade. Inicialmente, né, o título desse jornal era para ser Mensagem Espírita. O próprio Jorge Rizzini, ele propõe esse nome, né, Mensagem Espírita, mas o Herculano pretende deixar só apenas como mensagem, né, para não haver relações, vamos dizer assim, com o nome, né, que possa impedir a circulação deles em meios, vamos dizer assim, não espíritas, né. Então, o que ele buscava era mais isso. Então, pela capa, né, você pode ver que vai haver tanto menções de fatos espíritas, como não espíritas, né? Essa edição de número 0, ele vai abordar uma censura que o programa de rádio dele sofreu, né? E a partir disso ele vai falar sobre outras coisas. Mas vai falar também sobre questões de exorcismo, desobsessão, telepatia, mas o principal edição, né, que eu vou abordar bastante, é essa edição de número 2, que ele fala da educação para a era cósmica. Em outras edições também vão ter, né, falando sobre educação. Mas começa aqui, né, a minha análise da participação, né, na verdade, do Herculano Pires na educação, na história da educação brasileira, né. Além disso, né, além do jornal, tem a revista, né, Educação Espírita, Revista de Educação e Pedagogia, são 6 edições, né, de 70 a 74, que vão buscar, né, são artigos, né, de diferentes escritores, né, falando a respeito de educação, seja ela uma educação voltada direto para o espiritismo, ou então uma educação cristã, né? No meu trabalho, eu relacionei uma tabela, né, várias tabelas, com as edições e os seus respectivos títulos, artigos e escritores, né? Então, passando mais rapidamente, né, antes de entrar nesse procedimento de pesquisa, eu só vou vir para esse quadro, né? Então, esse aqui é um modelo de quadro, né, que eu fiz tanto para a revista Educação Espírita, quanto para o jornal Mensagem, né, que é relacionando os artigos e os autores. Nessa análise que eu estou fazendo, eu já encontrei, na revista Espírita, são 42 artigos e editoriais, né, artigos de autoria, né, do José Herculano Pires, e de editoriais que, tendo ele como editor-chefe, obviamente ele está presente, né, nesses editoriais. E no jornal Mensagem são 103, né, tanto artigos de autoria do próprio José Herculano Pires, ou também, então, de editoriais, né, de artigos propostos diretamente pelo grupo editorial do jornal, né, que também, estando ele como chefe, né, de edição, eu admito, né, que esses editoriais têm uma participação, né, seja ela direta ou então indireta, do José Herculano Pires como participante desses artigos, né. Então... seu tempo está acabando, tá? Não, tudo bem. E baseando, né, nesses no periódico, no jornal e nos documentos, né, eu vou utilizar como aporte teórico o Antônio Gramsci, né, e os seus pensamentos, suas ideias a respeito de intelectuais, jornalismo e reforma intelectual e moral, né. Então, esses aportes ainda eu não atrelei, né, ao intelectual ainda, tem ainda estou prevendo ainda, né, as bases para o aporte teórico, mas eu ainda não apliquei na pesquisa, né, ainda estou numa parte mais prática e não uma parte tão teórica, assim,
da pesquisa, né? Então é isso. Obrigado a todos, né, pela participação e muito obrigado a Terezinha pela visita. Muito obrigado. Guilherme, nós que agradecemos. Desculpa te interromper, eu acho tão chato, mas a gente precisa estar avisando o horário. Parabéns, muito obrigada por sua explanação excelente, todos dois. Aguardamos as perguntas para no final direcionar aos participantes. Professor, é uma pergunta, eu acho que o Alessandro ele conseguiu. A gente chama ele? Sim, claro. Acho que ele já está a postos aí, né, Terezinha? Joia. Alessandro, já te apresentei, você já pode apresentar o seu trabalho. Alô? Vocês estão me ouvindo, primeiramente? Sim. Ótimo. Então, antes de tudo, eu queria pedir desculpa, mas já foi resolvido o problema, né? Então, vamos lá. Então, veja, o tema é um resultado parcial da minha tese de doutorado, eu sou orientando do professor Mauro Castilho, né? Então, o tema desse trabalho são as peculiaridades da Confederação Operária Brasileira. O corte cronológico desse trabalho, ele vai de 1906, que é o ano da fundação da Confederação Operária Brasileira. Durante a minha fala, eu vou explicar o que era essa instituição, né? Até o ano de 1920, que, em teoria, foi o ano que acabou. Dentro desse resultado parcial, eu percebi que não. Acabou no eixo Rio-São Paulo, né? Então, começando a minha fala de onde eu tinha parado, diante daqueles problemas técnicos, eu tinha utilizado o exemplo do professor Ivanilson, né? Por que eu falei o professor Ivanilson? Porque na fala dele ontem, na apresentação, ele citou o João Penteado, que é um dos principais intelectuais da Confederação Operária Brasileira. E esse sujeito, ele o definiu, né, como espírita, maçom e anarquista. Então, veja, onde é que eu estou querendo chegar falando isso? Esse é o porquê das peculiaridades. Porque é mais ou menos assim, olha, eu não sei, já aconteceu com todo mundo, a gente compra um móvel, um determinado acessório doméstico, e vem um manual de uso, de como armar. E vocês podem observar que, na grande maioria das vezes, sempre fica um parafuso sobrando, o móvel está lá, nós mesmos instalamos, mas sempre fica algo fora. E sempre a gente fica, onde é que isso se encaixa aí? Né? E a gente olha o manual, o móvel está armado, mas tem aquele parafuso que não se encaixa. Por que é que eu estou falando isso? Eu estou citando esse exemplo porque é mais ou menos assim. Quando a gente vem com a teoria pronta dentro da cabeça da gente, a realidade se sobrepõe à teoria. Por isso que eu uso o conceito de peculiaridades. Porque não é uma relação base-superestrutura. Porque se eu vier com o marxismo enquanto teoria de uma forma acabada, tal e qual o manual para a instalação de um armário, esse parafuso não se encaixa. Não vai se encaixar. Entendeu? Então, a relação não é base-superestrutura. A peculiaridade, que é um termo do Thompson, ela pressupõe uma inter-relação dialética entre base e superestrutura. Entendeu? Porque você não tem como compreender um intelectual anarquista ser espírita, porque o anarquismo, em tese, é uma teoria ateia, né? Ela é fruto do materialismo histórico da Associação Internacional dos Trabalhadores, é uma dissidência, mas é ateia. Então, como compreender isso? Entendeu? Então, a explicação básica em relação à peculiaridade está aí. Todo o trabalho é explicado e compreendido dentro desse processo, dessa inter-relação dialética, que é complexa e diversa, como qualquer relação social humana. Não é isso? E a gente só as compreende através de um outro conceito do Thompson, que é o conceito de experiência. Entendeu? Então, vamos lá. O que foi a Confederação Operária Brasileira? Ela era uma instituição, né, que agregava não só
os intelectuais da esquerda, né, que na época era de cunho anarcossindicalista, né? E a primeira grande peculiaridade dessa instituição, que é um mérito, é o não sectarismo dessa instituição, porque ela congregava todo mundo que não compartilhava com aquela política excludente da Primeira República, a chamada República Oligárquica. Então, ela congregava intelectuais das camadas médias urbanas, médicos, advogados, né, que não necessariamente eram anarcossindicalistas ou libertários anarquistas. Eram liberais, por exemplo. Haviam liberais sociais-democratas, congregavam marxistas. E aí eu já entro numa segunda peculiaridade dessa instituição, né? Como eu falei, o não sectarismo, que eu percebo na pesquisa, um anarquismo à brasileira, eu defino assim, né? Tipicamente brasileiro, multirracial, multicultural e que respeita a diversidade. Essa é a essência do brasileiro, que estão querendo desconstruir, mas não, né? Eu vejo isso nas fontes. Eu não estou falando por achismo. É uma pena que a questão técnica que ocorreu não me faça ter como mostrar. Por isso eu estou tentando ser o mais didático possível dentro da minha fala. Então, essa instituição, ela se serviu de 3 instrumentos básicos para construir o que eles chamavam de consciência operária. E o que era isso, né? Consciência operária é bem pragmatismo, né? Interesses e valores comuns de classe, né? Aí, mais uma vez, eu volto para Thompson, né? Thompson fala, na Miséria da Teoria, que nós não podemos colocar classe aqui, consciência de classe aqui, como fossem 2 coisas distintas, né? Como que se há uma consciência de classe, em teoria, que tem que ser formada por esse ser social, que é o operariado, como se fosse um ente separado do sujeito histórico. E aí, mais uma vez, eu volto. Não é base superestrutura, é inter-relação dialética dos conceitos. Entendeu? Então, para construir o que eles chamavam de consciência operária, esta instituição ela se valeu de 3 instrumentos, né? A leitura dos impressos, né, que foram feitas através do jornal A Voz do Trabalhador, um periódico que circulou entre o eixo Rio-São Paulo, entre 1906 e 1915, né? E uma revista chamada A Vida, de curta duração, entre os anos de 1915 e 1916, né? Ao mesmo tempo que circulavam entre o eixo Rio-São Paulo, através dos congressos operários, essa instituição determinou que cada centro operário, e foram 26 fundados, né, entre o norte e o sul do país, seguissem esta mesma linha, utilizando de 3 instrumentos, para formar o que eles chamavam de consciência operária, voltando. Os periódicos, e aí cada estado vai ter o seu periódico, fruto do seu centro operário local. No caso, por exemplo, eu sou de Aracaju, havia o Centro Operário Sergipano, que havia o jornal chamado O Operário, mas seguia a mesma linha. Então, tinha a leitura dos periódicos, dos impressos, vamos botar impressos, porque não havia só jornal e revista, haviam outros impressos também. Havia, inclusive, eu descobri na minha pesquisa, um comércio nacional utilizando os correios, de uma imprensa anarcossindicalista. Eles chegaram a fundar, veja que coisa, uma empresa, a Confederação Operária Brasileira chegou a fundar uma empresa, uma empresa, que fazia comércio de livros libertários, não só no eixo Rio-São Paulo, mas em todo o Brasil. O segundo instrumento utilizado, e aí necessariamente tinha que ser seguido pelos demais centros operários, foram as palestras, né? E as palestras tratavam não necessariamente só da questão da luta de classes, tratava da questão, por exemplo, a questão da saúde,
né? A tuberculose, que era uma doença, na época, que matava muitas pessoas, né? A questão da saúde da mulher, né? E outras questões mais, né? É bastante impressionante a questão da solidariedade, como, por exemplo, em cada centro operário haviam médicos filiados à Confederação Operária Brasileira que atendiam de graça a esses trabalhadores, né? É uma coisa que me impressiona. Cada vez que eu pesquiso mais esse tema, eu fico mais apaixonado. Para a questão da solidariedade de classe, né? E o terceiro instrumento, que é o principal, que eu me desdobro mais do que os demais, foi a educação operária, né? Que foi muito mais além do que a Escola Moderna 1 e 2, né? Porque a gente tem como base as escolas modernas 1 e 2 fundadas em São Paulo. Mas eu mesmo, em meu trabalho, e aí eu pego a fala do professor Ivanilson ontem, nesse meu trabalho eu desconstruo a ideia de que a Escola Moderna 1, que era dirigida pelo João Penteado, ela seguia uma base revolucionária. Muito pelo contrário. Era contra-revolucionária. E eu provo isso. Diferentemente da Escola Moderna número 2, que era dirigida por Adelino de Pinho, e aí se utilizava mais especificamente das ideias do Ferrer. Porque eu noto que o João Penteado, nessa inter-relação dialética, ele misturava elementos do espiritismo, que ele era espírita, com elementos da maçonaria, com elementos libertários, não de cunho revolucionário, provenientes do Proudhon ou do Bakunin, mas ele era seguidor do Tolstói. Tolstói, que era um libertário russo, né, que adequava as ideias libertárias ao cristianismo. Tanto é que ele foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa, por ter feito essa apostasia. Palavras do próprio. Né? Então, eu desconstruo essa ideia. Mas, mesmo assim, a instituição, mais uma vez, que não era não sectária, ela respeitava. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto básico do meu trabalho. O segundo trata, e aí eu faço análise crítica, porque, veja, o meu objetivo não é nem maximizar, nem minimizar. Independente da minha... Alessandro, Oi? desculpa, faltam 5 minutos agora, tá? Ok, eu vou tentar ser breve. Então, veja, havia por parte desses intelectuais, além da formação dessa consciência operária, a formação do que eles chamavam de homem novo anarquista. E o que era isso? Eu percebi dentro da lei dos impressos. O homem novo anarquista era, na verdade, um arquétipo de um operariado europeu. Ou seja, era um elemento totalmente alheio à nossa condição cultural. E aí o X da questão. Por quê? Eu vou utilizar um conceito básico do Thompson, que é o conceito de economia moral, onde a sociedade brasileira, do Oiapoque ao Chuí, é uma sociedade extremamente conservadora e religiosa. E quando eu digo religiosa é cristã nos vários aspectos. No sentido católico, no sentido protestante e no sentido de religiões de cunho, de matriz africana e espírita. Você veja que o colega apresentou um trabalho sobre um intelectual chamado Herculano, que era espírita. Esse elemento da fé é um elemento presente dentro do elemento da cultura. Que a teoria, aí eu volto mais uma vez à questão daquele parafuso que não se encaixa no móvel. Entendeu? Porque a teoria pronta você não tem como compreender essas complexidades. Está entendendo? Então, só para encerrar, qual foi o grande problema da Confederação Operária Brasileira? Não respeitar essa questão cultural. Ao mesmo tempo de ter percebido que havia uma guerra cultural dentro do processo de luta de classes. Então, qual foi o erro deles? Tentar desconstruir este cidadão brasileiro, esse operariado, a curto prazo. Porque, olha, até mesmo em países onde ocorreram revoluções marxistas, maoístas, se foi o caso do Vietnã e China, Camboja, por exemplo,
O Partido Comunista desse país não conseguiu, de fato, desconstruir a religiosidade desse povo. O taoísmo existe até hoje, e é daquela região. O budismo existe até hoje, e é daquela região. O shintoísmo existe até hoje, e é daquela região. Então, o grande erro, a curto prazo, já que eu estou encerrando, dentro desse resultado parcial que eu percebo, da Confederação Operária Brasileira, foi tentar desconstruir esses elementos culturais, a curto prazo. E aí eles falharam, reduzindo o processo de luta de classes a uma questão reformista. Puramente reformista. Ok? Bem, eu acho que é por aí. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Estourei o tempo, como Não, é que está tá? ótimo. Parabéns por sua apresentação e muito obrigada por compartilhar sua pesquisa. Mais uma vez eu peço desculpas. Imagina, deu tudo certo. Agora vamos às perguntas. A primeira pergunta é direcionada para Amanda, da Corina, e ela faz essa pergunta. Vindo da sociologia e não conhecendo pouco da área da pesquisa histórica, gostaria de saber como você trabalha com essa questão da trajetória dos intelectuais. Porque alguns pesquisadores, na própria sociologia, trabalham com a ideia de linearidade da trajetória, enquanto outros abordam mais como uma linha do trem, com diversas estações. Como você vê isso na sua pesquisa? Outra pergunta também para Amanda, é da Isis. Você já conseguiu verificar qual é o discurso do IHGB sobre o mito anchietano? Mais uma pergunta, Amanda, essa é a última. Você mencionou no início da sua fala sobre o período que estamos vivendo. Qual a importância de estudar esses intelectuais e esses grupos e também a relação da religião nesses movimentos? Também a pergunta da Corina, tá? Deixa eu só ligar. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Eu posso responder? Só teve essas perguntas para mim? Só? Não tem problema. Eu vou começar em ordem, então, né? Eu falei sobre a abordagem prosopográfica e como que eu vou analisar essa trajetória desse grupo em específico, né? Quando eu me refiro à abordagem sociológica, né, na perspectiva da prosopografia, que é uma abordagem que fala de trajetos de carreiras e tem toda uma linha teórica, metodológica, né? O próprio Bourdieu, ele trata dessa questão, né, de trajetórias intelectuais. A linha que eu escolhi, né, para, de certa forma, servir de substrato, né, à pesquisa, tem a ver com o conceito do Cirinelli, né? Então, assim, o próprio conceito de intelectual, as categorias que ele usa de redes, trajetórias, né, a questão da geração, enfim, eu sigo mais essa perspectiva da história política, né? E, assim, eu poderia usar Gramsci, por exemplo, né, também não... Só que eu acho que o conceito de intelectual, né, e a forma como, de certa forma, é mais flexível, eu acho, trabalhar dentro dessa linha do Cirinelli, eu acho ela um pouco mais flexível. Não estou dizendo que as outras não sejam, mas para o meu trabalho, que tem uma abordagem de um grupo de intelectuais, e o que me interessa saber são as suas redes de afetividade, né? O nível de geracional, eu não estou falando só de idade, eu estou falando de particularidades de apropriações ideológicas específicas, de um contexto que a gente não pode descartar o elemento geracional. Eu acho que o Cirinelli, dentro da minha problematização, ele consegue responder de uma forma mais objetiva aquilo que eu almejo. Tá? Eu acho que aí varia muito do seu problema de pesquisa e de como você consegue dialogar esses autores sem entrar em contradição, né? Como que eu posso relacionar alguns conceitos que são caros à minha pesquisa, né? Então, mito, ideologia, política, mulheres, né? Intelectuais, como que eu posso fazer essa conexão sem ficar enfadonha, né? Sem ficar como um jogo de retalhos,
teóricos, né? É algo que eu posso dialogar. Então, eu prefiro ir pelo campo um pouco mais da flexibilidade, das trajetórias aí do campo do estudo da história política. A segunda questão não sei se eu respondi, mas qualquer coisa eu posso também estar entrando. Só para não falar muito, não? A segunda questão é da ISE, relaciona-se ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Efetivamente, não dá para falar de herói, de heroificação e de Companhia de Jesus se a gente não mencionar o IHGB, né? Autores como a Eliane Cristina Deckmann, a Dulce Maria Midilin, Socorro Fátima Pacífico Villar, entre tantos autores que já se debruçaram sobre o tema, eles vão falar que justamente em meados do século XIX, sobretudo após a fundação do IHGB, em 1838, que se inicia uma determinada produção historiográfica, um determinado tipo de biografia, né, que é uma biografia celebrando ilustres personagens históricos, né, inicia-se aí. E a Companhia de Jesus não fica fora nesse ato, né, de fundação do IHGB, né, há temas que circulam aí desde 1848, vangloriando a Companhia de Jesus, como expoentes aí, né, da civilização brasileira, né. Você tem, por exemplo, o primeiro Congresso Nacional realizado pelo Instituto Histórico Geográfico em 1914, onde ele faz um voto de contentamento à Companhia de Jesus como os fundadores da história, da geografia, da etnografia, como os obreiros da civilização. Você tem em 22 o Congresso Internacional de História também da América, no Rio de Janeiro, que aconteceu, né, onde você tem temas relacionados à Companhia de Jesus, né, e com temas bem interessantes, como a própria fundação do Rio de Janeiro, que foi feita por, né, Anchieta, não só São Paulo. Em 34, você tem o ciclo de conferências anchietanas, né, que é o que eu estudo, esse movimento anchietano, cujo grupo que eu estudo, que é a Ação Social Brasileira, muitos membros, como Max Fleus, como Jonathan Serrano, como o Conde de Afonso Celso, a filha dele, a Maria Eugênia, né? A Maria Eugênia, apesar de não ser membro do IHGB, ela fez algumas conferências anchietanas lá, no período, né? Você tem alguns partícipes que estão no IHGB e que participam também desse grupo da Ação Social Brasileira. E, como eu disse, eles circulam em diferentes espaços institucionais, né, são membros de diferentes instituições. Então, realmente, não dá para dissociar, quando a gente pensa em heroificação, em personagens históricos, não dá para tirar o IHGB, né, desse contexto, né, foi uma pergunta bem pertinente. A terceira pergunta é como que eu relaciono, diante dessa conjuntura, a questão da religião, né, e o político e tudo que se manifesta, né? Eu não gosto muito de ser anacrônica, né? Mas é o que eu falei, que eu acho que temas como esses, que consubstanciam, né, uma perspectiva em que a religião faz parte do político, né, e que não há política sem religião, né, porque religião é uma ideologia, e uma ideologia também é uma filosofia. Então, a partir desse momento, quando você tem essa reflexão, é indissociável que a sua análise deva contemplar esses movimentos, né, religiosos, mais sutis, eu diria, né, mais oníricos, né, é o que eu falei, estudar os imaginários, que é o caso de você estudar processos de elaborações mitológicas, você estudar esses processos que são, de certa forma, desapercebidos, né, como um simples meme, por exemplo, como um simples propaganda fake news, né? Será que realmente isso deve ser contemplado no campo do político, né? Isso é discutir política, né? Então, eu vejo que, guardadas as devidas proporções, né, não é muito diferente os mecanismos de apropriação, né, de apropriação política, né, de elaboração de mitos, de símbolos, né, nessa luta aqui atual, por exemplo, né, é só a gente pensar no mito Bolsonaro, né, o herói salvador, né, é só você pensar em todo o contexto, como que essa questão do imaginário social, ele circunscreve, ele, de certa forma, não explica tudo, tá?
Não explica tudo, não estou falando que explica tudo e o imaginário daria conta de explicar aí todos os mecanismos históricos. Mas ele faz parte e precisa ser contemplado, né? Precisa ser visto com mais rigor epistemológico. Né? Não dá para ser um campo deixado para a história das ideias. É preciso tratar da história dos símbolos, da religião, dentro desse campo do político, sim. Não sei se eu respondi, mas é isso. Muito obrigada, Amanda. E eu não podia deixar de agradecer também a Corina, que está me ajudando com as perguntas. Nós temos bastante elogios aqui no bate-papo, mas a Corina está aqui aquecida nas perguntas. E nós temos mais perguntas, 2 para o Guilherme. Guilherme, a Corina também que fez a pergunta. O que te levou a encontrar essas revistas? Como você chegou nesse material? Você tem alguma hipótese do porquê essa porção movimento espírita estar associada ao movimento da escola pública, diferente dos católicos? Outra pergunta. Poderia explicar um pouco mais sobre como você fará análise dos dados que colocou, como as tabelas que você mostrou? Bastante. Obrigada. Então, respondendo à primeira pergunta, né, na verdade, o meu, vamos dizer assim, objeto, né, o meu sujeito de pesquisa, inicialmente não era nem o José Herculano Pires, né, era o Eurípides Barçanufo, que ele tinha, né, no século XIX, um colégio espírita lá em Sacramento, Minas Gerais, né, mas conforme eu fui me aprofundando, principalmente em uma bibliografia, né, tem também uma dissertação uma tese de doutorado, né, da Dora Encontre, que também é uma pesquisadora espírita, e ela tem, né, nessa pesquisa dela, ela relaciona alguns espíritas relacionados a essa prática da educação. Então, ela vai apresentar vários outros espíritas, né, atrelado a isso, e eu vi, né, nessa pesquisa dela, essa participação do José Herculano Pires, e ela aponta principalmente pelo fato, né, do pensamento filosófico dele, nem tanto pela prática, pela elaboração, né, porque colégios atrelados ao nome dele, né, fundados por ele, não tem, né, é um contexto mais filosófico, né, enquanto muitos tinham uma prática mais forte, mas não tinham um embasamento teórico, né, ele já expõe mais prático, né, as ideias, o pensamento dessa pedagogia que ele põe como pedagogia espírita, né, e, obviamente, né, quando eu escolhi, né, quando eu optei por ele, eu fui até a Dora Encontre, né, e ela me passou, principalmente, o endereço da fundação, né, que eu até encontrar com ela, eu nem tinha ideia, nem fazia ideia que existia, né, uma fundação, um museu, vamos dizer assim, né, entre aspas, um arquivo, na verdade, né, que passasse, né, essas informações, tivesse tanta documentação assim sobre ele. Eu nem imaginava. Então, ela que me passou essa informação. E de lá eu fui meio que... Aí é mais fácil, né? Porque você só vai procurando, né? Lá mesmo você vai buscando os arquivos, tudo fica mais fácil. Mais fácil, entre aspas, né? Porque o trabalho ainda não era só você chegar lá, né? Você tem que analisar o que é importante e o que não é, né? Então, foi meio que uma coisa foi enganchando na outra e foi me levando até o acervo, né? Do acervo lá eu consegui basicamente tudo o necessário, né? O conteúdo básico para eu trabalhar. E outra pergunta é a respeito da minha análise, né? Então, inicialmente, né, eu dividi o meu trabalho, aqui no meu tempo de falar, mas em 2 partes. Uma parte é uma análise do posicionamento, né, do Herculano Pires como aquele espírita, o espiritismo do século XX, né, que é um pensamento, né, uma visão dada pela Dora Encontre também, né, então eu vou analisar os artigos dele, né, no jornal Mensagem, e a participação dele na defesa
junto, né, ao clube, na defesa da escola pública, e posicionar ele, né, meio que nesse contexto do espiritismo no século XX, né, esse espírita, né, do século XX, a Dona ela fala, né, a Dona Encontro ela fala, que é um espiritismo muito mais voltado para a filosofia, né, e aplicação desse pensamento filosófico em práticas, né, então, analisar ele nessa participação em meio em meio não, né, junto ao clube dos jornalistas e no jornal, né. A análise da revista é mais um contexto teórico, né, analisar a teoria que ele passa, né, então eu relacionei lá principalmente os artigos escritos por eles, né, por ele, né, e analisar esses artigos, selecionar aqueles que vão de encontro muito mais às questões de educação, que ele põe como educação, né, da nova era, educação espírita e pedagogia espírita, né, e só esqueci de falar também, né, que os artigos que eu tirei do jornal Mensagem também analisar isso, né, o posicionamento dele diante a questões públicas, né, com relação tanto a defesa da escola pública, como em questões sociais, político-sociais do Brasil, né, a opinião dele sobre algumas questões político-sociais em meio ao Brasil, que isso também é importante para você poder entender, né, aquela questão do intelectual, né, tanto do intelectual, né, como do jornalista, em meio a um contexto geral, né, não só no contexto espírita, mas no contexto político, econômico, social do Brasil, né, e a revista é mais focada numa questão educacional, né, o posicionamento dele em meio à educação. Não sei se deu para entender muito bem. Muito bom, muito obrigada, Guilherme. Temos duas perguntas para o Alessandro. Primeira, fala-se muito nos movimentos anticapitalistas sobre a questão da religiosidade. Você mostra que isso é muito presente na Confederação Operária. Você acredita que nos movimentos devemos incluir uma visão mais crítica em relação à religiosidade, mas sem descartá-la? Outra pergunta, você tem alguma hipótese do porquê a religiosidade estava tão presente nesse movimento especificamente, já que o movimento aglutinava sindicatos de vertentes políticas diferentes? Olha, primeiramente, eu vou começar pela segunda pergunta, a questão da religiosidade, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, veja, por exemplo, a minha mãe reza um terço todos os dias. As minhas duas avós rezam um terço todos os dias. E a nossa diarista é evangélica da igreja neopentecostal. É cultural. É por isso que o Thompson ele é brilhante nesse aspecto, porque ele avalia o processo histórico não só a partir do econômico, mas a partir do elemento cultural. O homem é um ser econômico, o homem é um ser cultural. Esse é o X da questão para compreender. Você não tem como descartar, né? Mais uma vez eu volto, o Herculano, o intelectual estudado pelo colega, é espírita. A gente não está falando de uma Alemanha ateia, a gente está falando do Brasil. O Brasil é o país do Chico Xavier, o Brasil é o país da Irmã Dulce. O maior santuário mariano do mundo está aí em São Paulo. Nós somos o maior país espírita do mundo. Quem diz isso é o IBGE, não sou eu, não. Nós somos o país mais espírita do mundo. Nós somos o país mais católico do mundo. Nós somos o país onde o protestantismo está crescendo. Hoje corresponde a 33% da população. Então, a religiosidade é um elemento inerente à cultura brasileira. Por exemplo, um escritor básico, o Thompson utiliza o Raymond Williams, né? Para entender a cultura inglesa, né? Se eu fosse utilizar, eu utilizaria o Jorge Amado. Ninguém melhor do que Jorge Amado para compreender a cultura brasileira. Nos escritos do Jorge Amado, você vê a presença da fé, da religiosidade, de matriz africana, religiosidade católica. Isso é o Brasil. Então, negar isso é negar o Brasil.
Ok? Então, esse é o X da questão. A primeira pergunta em relação à análise crítica da religião. Olha, a religião, ela é uma arma. Religião é poder, né? Religião é poder. E ela usada de forma errada, ela causa estragos, né? Então, essa é a resposta, né? É uma arma perigosa, né? E em mãos erradas causam estragos, né? Eu queria falar outras coisas, mas eu prefiro não, para não. Pode ser que tenha alguém aí que. Entendeu? Mas a religião é poder. Eu prefiro responder por aí. Breve, curto e breve. Nossos agradecimentos, Amanda, Guilherme, Alessandro, por suas contribuições. Agradeço também a Corina, que me ajudou na organização das perguntas do bate-papo. Quero novamente agradecer aos professores Daniel e Mauro e todos os participantes do grupo de pesquisa. Vocês querem falar alguma coisa, professores, ou a gente já pode ir para o intervalo e voltarmos às 15h50? Não, eu não tenho nada a dizer, você já disse tudo, dona Terezinha, tá ótimo. Eu também só gostaria de parabenizar aos apresentadores aí e a você, Terezinha, pela excelente mediação aí, né? Então, logo mais, daqui 20 minutos, a gente retorna, tá bom? Muito obrigada. Até logo, gente. Até logo.